Olá pessoal, então dando continuidade à parte de revisão de eletricidade básica, que é necessária para continuidade da disciplina de comandos, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o sinal alternado, ok? E como eu comentei em outros vídeos, essa parte de revisão ela pode ter sido vista ou não numa disciplina anterior, então fica aqui para a gente aprender ou lembrar um pouco, ok? Então, primeiro, o que é mais comum no início da eletricidade é tratar um pouco mais do sinal contínuo, de uma fonte contínua, uma fonte de tensão contínua, por exemplo, como uma bateria. E aí essa fonte foi aplicada em circuitos com uma malha, duas malhas, e foram realizadas algumas análises de tensão, corrente, potência, ok? Mas agora a gente vai tratar um pouquinho do sinal alternado. Então, relembrando alguns conceitos lá da física. Então, existe essa lei, o princípio de Lenz-Faraday. Então, lá atrás, foi descoberto o seguinte, se a gente analisar um pouquinho esse desenho aqui, então eu tenho aqui um ímã parado, e aí esse ímã parado ele não vai provocar nada. Se a gente olhar aqui, né, por essa equação, esse ímã parado ele não vai provocar variação de campo magnético nessa bobina. Então, esse sinal aqui, delta, representa uma variação no decorrer do tempo. Se o ímã está parado, não existe variação, certo? Então, a tensão induzida é zero. E aí, se eu não tenho tensão nos terminais, a corrente é nula. Então, foi descoberto que, a partir do momento que eu começo a movimentar esse ímã, né, tanto para frente como para trás, eu vou provocar, justamente olhando para essa equação, né, o surgimento de uma tensão induzida que vai alterar o sentido, alterar o sentido de acordo com o posicionamento do ímã, se ele está indo, se ele está voltando, certo? Então foi descoberto lá atrás, foi representado através dessa lei de Lenz-Faraday, que se houver variação de campo magnético no decorrer do tempo, eu vou ter um sinal induzido, uma tensão induzida. Em um circuito fechado, uma tensão induzida gera uma corrente no circuito, certo? E esse N aqui, ele representa a quantidade de voltas que tem essa espira. Então, quanto maior a quantidade de espiras, de voltas, mais intenso é esse valor, ok? E esse sinal negativo é justamente porque esse efeito contrário da corrente, esse efeito da corrente é justamente o contrário, é para ser o oposto, é uma oposição à variação que esse ímã está produzindo. E aí a gente começa, né, dando esse exemplo aqui de um gerador elementar, que aí de forma simbólica eu estou dividindo aqui o ímã ao meio. Então eu tenho aqui só uma espira no centro, e ao invés de eu estar envolvendo o ímã, mexendo no ímã, eu estou agora com a espira movimentando a espira. E aí eu vou ter o mesmo efeito. Então eu tenho um campo magnético, que vocês observam aqui, passando por dentro da espira. Então aqui dentro dessa área aqui eu vou ter um fluxo magnético, que se eu mexer o ímã ou rotacionar aqui a espira, eu vou ter uma variação da quantidade de linhas de campo magnético que passa por dentro da espira, certo? Então esse é o princípio comum de um gerador elementar e é utilizado, né, um outro exemplo aqui, na mesma lógica, eu tenho um ímã aqui dividido e eu vou provocar a movimentação dessa espira, por exemplo, através da queda d'água. Então vai surgir uma corrente nesse circuito, sendo representada aqui pela lâmpada acendendo, certo? Então alguns exemplos de geração que se baseiam justamente nesse princípio. Eu tenho aqui a eólica, a hidrelétrica, e a lógica é justamente essa. Eu faço através de uma força da natureza, do vento, da queda d'água aqui, eu movimento o eixo, eu forço a movimentação da espira, e aí com o campo magnético de ímãs, né, em outros modelos, dentro dos geradores, eu vou ter o surgimento de um sinal de uma corrente alternada, ok? E aí, se eu fosse representar aqui, quando a gente começar a entender os parâmetros, eu tenho um sinal que vai alternar entre o zero, o máximo positivo, o zero, e é o mínimo aqui voltando para o zero. Porque isso aqui é um giro de 360 graus,
sofrendo a influência tanto do norte como do sul do ímã, ok? E a gente vai entrar um pouquinho nos detalhes de quais são os parâmetros desse sinal alternado. Então, um deles, o valor de pico, então é o máximo valor que a onda chega, certo? Eu tenho o valor mínimo, que é o mínimo valor que a onda pode chegar, ó. E eu tenho também um parâmetro do valor de pico a pico, certo? É a diferença entre o valor de pico positivo e o valor de pico negativo dessa forma de onda, ok? Em um intervalo aqui de giro de 360 graus. Então, esses seriam os primeiros parâmetros, valor de pico a pico. Um novo conceito aqui seria o valor eficaz, ou RMS, que a gente também já escutou, né, no nosso dia a dia. Então, o que seria esse valor RMS? É um valor equivalente ao da corrente contínua fluindo por um resistor para fornecer a mesma potência que um sinal alternado iria oferecer. E aí eu mostro a relação justamente da tensão de pico desse sinal alternado para que esse sinal alternado tenha a mesma potência transmitida a um resistor, por exemplo, de um sinal contínuo. E aí, essa razão, eu tenho o valor RMS. E aí, pela equação, o valor RMS vai ser igual a tensão de pico dividido por raiz de 2. Foi um experimento feito lá atrás e descoberto essa razão. E aí, eu reforço aqui um exemplo. Quando eu falo que uma tomada na nossa residência tem um valor de 220 volts, que é também uma informação comum. Esse 200 volts seria o quê? O valor de pico ou o valor RMS? Seria o valor RMS da tensão que está ali nos terminais da tomada, ok? Então, com esse valor RMS é que eu realizo o dimensionamento de algumas ações, né, de projetos, ok? E 220 não é o valor de pico que está lá na tomada. Se eu quiser saber o valor de pico, desenvolvendo essa equação aqui, o valor de pico seria 220 dividido vezes, né, raiz de 2, ok? Um outro parâmetro comum, que a gente já escutou muito falar, ó, frequência. Então, o que seria frequência? Números de ciclos, né, tem lá um sinal alternado, completos pela forma de onda em um intervalo de 1 segundo. Então, quando eu tenho informação de uma forma de onda que tem 60 Hz, significa, né, que essa frequência ela representa 60 ciclos em um intervalo de 1 segundo. E qual seria o período? É o tempo necessário para que essa forma de onda ela atinja, quer dizer, o tempo necessário para completar um ciclo, certo? Então, recapitulando, o que é período? É o tempo necessário gasto em um ciclo. O que é frequência? É a quantidade de ciclos em um intervalo de 1 segundo. E para esses dois parâmetros, eu tenho essa equação. A frequência é o inverso do período, ou o período inverso da frequência. E aí já a gente vai realizar um exercício para entender melhor. Então, pronto, já entrando aqui no exercício, eu tenho esse sinal alternado aqui a alguns parâmetros, por esse gráfico aqui, da tensão versus aqui, ó, o tempo. Então, se eu fosse realizar aqui algumas perguntas dos parâmetros que a gente estudou agora. Tensão de pico, tensão pico a pico, tensão RMS, qual é a frequência, qual é o período, ok? Então, para a gente fixar aqui, vamos lá. Então, qual seria a tensão de pico? Então, eu venho aqui, ó, é o máximo valor que a onda chega, ó, 10 volts. Se eu perguntasse aqui a tensão mínima, menos 10 volts, ok? Quando eu pergunto qual é a tensão de pico a pico, seria a diferença. Vou puxar aqui um lápis, canetinha aqui, ó. Então, qual a tensão de pico a pico? É justamente essa diferença aqui, ó. Então, 10 menos 10. Então, essa diferença aqui, 20 volts. Uma outra informação, qual é
o período dessa forma de onda. Então, é o tempo gasto. Então, o ciclo está começando aqui. Então, é o tempo gasto para a onda completar um ciclo. Então, eu tenho um período de um ciclo aqui, ó, 4 segundos. Qual é a frequência? Se eu lembrar da equação, né? Frequência, ela vai ser o inverso do período. Então, se eu tenho um período de 4 segundos, eu vou ter uma frequência, 1 dividido por 4, de 0,25 Hz. Que é qual é o conceito de frequência? É quantos ciclos eu tenho em um intervalo de 1 segundo. Se a gente analisar essa forma de onda aqui, ó, nesse intervalo de 1 segundo, eu só vou ter de fato 1/4 de ciclo, certo? Está aqui o complemento do ciclo, apenas 1/4 dele está dentro de um tempo de 1 segundo. E por último, o valor RMS, que seria, a partir dessa forma de onda aqui, um equivalente contínuo, seria pegar e dividir a tensão de pico por raiz de 2. Então, eu faria 10 dividido por raiz de 2, e aí dá um valor aproximado aqui de 7,07. Ok? Então, essa linha aqui contínua é um equivalente para essa forma de onda alternada, para o mesmo fornecimento de potência. Ok? Então, aqui as respostas. Tensão de pico 10, pico a pico 20, período 4 segundos, frequência 0,25 Hz e a tensão eficaz 7,07. As perguntas elas podem ser enviadas aqui pelo local onde a aula está salva ou durante a nossa próxima aula. Obrigado.